Amém. Falou culto infantil, elas correm logo, né? Querem logo participar. Algumas que chegam já perguntam, às vezes durante a semana também a gente vai participando e encontrando as crianças, ela pergunta se vai ter culto infantil, vai ter o cultinho, né? E é um momento importante realmente para elas. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos nesse mês de aniversário da nossa missão, 23 anos, todos aqui jovens, todos com 23 anos. Amém. E nós estamos no tema, é tempo de edificar. Vamos falar juntos? É tempo de edificar. O texto base está lá em Mateus 16, verso 18, a parte B, que diz: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero ler o contexto desse texto agora para a mensagem desta noite, e vamos exatamente trabalhar nesse tema que é tempo de edificar, mas vermos exatamente em quem temos edificado e os fundamentos pelos quais devemos crer para que possamos edificar uma igreja segundo o coração de Deus. Próximo final de semana nós teremos a conferência, o pastor Rogério vai trabalhar esse tema, mas nós queremos aqui nesta noite já fazer essa pré-abertura dentro desse tema aos nossos corações. Mateus 16, versos 13 a 20 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida, que através dela o Senhor fale aos nossos corações nesse instante. Seja o teu servo apenas um instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dentro do cristianismo, esse é um dos textos de maior divergência entre evangélicos e católicos, entre o catolicismo. Embora talvez a maioria dos evangélicos ou a maioria dos católicos não se atentem para esses detalhes, porque isso está nos dogmas das igrejas. Muitas vezes as pessoas que congregam não param para pensar exatamente naquilo que a igreja está pregando. Muitas vezes nós vamos pelo movimento, pelo grupo, pelo louvor, pelas amizades que estão ali, mas o que cremos de fato? O que é a base da igreja? Isso faz toda a diferença para termos uma igreja verdadeiramente edificada em Cristo ou não. Dentro do conhecimento, dentro do pensamento do catolicismo, Pedro aqui é então a pedra principal, a pedra angular da igreja. Isso que eu estou dizendo não é algo que eu estou dizendo, não é algo que os evangélicos dizem, isso está nos documentos católicos, isso você pode ir na internet, isso é algo assumido pelo catolicismo, e é muito bom entender isso e colocar isso bem claro nessa noite, para nós entendermos exatamente em que a igreja de Cristo está e deve ser edificada. E talvez você que está hoje aqui e que vai nos acompanhar também na mensagem transmitida, possa refletir sobre coisas que talvez no seu contexto, vivendo até mesmo no catolicismo, você não parou para pensar a respeito dessa crença. Para você ver um detalhe, eu vou destacar aqui, isso aqui está dentro dos documentos do catolicismo, e isso é escrito por um padre católico,
É claro, e diz assim: Pedro é a pedra fundamental da igreja. Logo, Pedro será para a sociedade cristã o que é o fundamento para o edifício. Logo, Pedro é a autoridade suprema da igreja, fundada pelo Divino Mestre. Quem está com Pedro está com a igreja. Separa-se de Pedro, da igreja, quem se separa de Pedro. Fora de Pedro não há igreja de Cristo. Isso é uma afirmação, que são documentos aqui no Evangelho, escritos aqui no documentos apócrifos. Essa é a crença. O que nós cremos? Desde o protestantismo, desde Lutero, quando vai se entender dentro da igreja, e é preciso dizer que Lutero era católico, era um padre, e ele então se levanta, dentre outras coisas, contra esta questão aqui, porque entendia que esta não era a verdade bíblica, a interpretação correta desse texto. O que nós entendemos? Essa concepção, nós como Igreja Batista Cidade Pomar, qualquer igreja cristã que se nomeie, ela precisa ter essa concepção muito clara para a sua edificação ser correta. Então, a primeira concepção que nós precisamos ter a respeito desse texto: Jesus Cristo é a pedra principal, o fundamento e a autoridade suprema da igreja. Esta é uma verdade que nós precisamos crer, e não Pedro. Pedro não é a autoridade suprema da igreja e nem a pedra fundamental. Há uma interpretação incorreta desse texto. O que o texto nos mostra? Por isso que eu estou lendo o contexto, irmãos. Aliás, um dos princípios para a interpretação bíblica é de que, para se entender um texto, conheça o seu contexto, para que na leitura isolada do texto você não venha ter uma interpretação isolada da Bíblia e, portanto, a interpretação errada. Dentro do meio evangélico, então, nós vemos tantas e tantas denominações surgindo, porque pessoas pegam textos isolados da Bíblia e criam ali um fundamento, uma doutrina e uma igreja em cima daquele texto isolado, sem entender o contexto daquele texto. Isso é um risco, isso é errado, isso não é o que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia ensina, a própria Bíblia ensina, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então você não pode isolar um trecho da escritura do resto e interpretar de uma forma particular e específica, como se ela não tivesse que se harmonizar com toda a Bíblia, e se ela tivesse que se harmonizar com o seu contexto, com a sua sociedade, com a sua vontade, e não com toda a palavra. A Bíblia precisa ser estudada como um todo. Dito isso, vamos voltar aqui ao texto, o que o texto nos diz. Olha o diálogo ali. Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? O Filho do Homem. Isso aí já é outra palavra, esse termo muito interessante, Filho do Homem. E eles respondem. Alguns dizem que o Senhor é João Batista que tinha sido morto, que estaria ali de volta. Outros dizem que o Senhor é Elias, é uma reencarnação aí de Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Pergunta-chave: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, quem te revelou isso não foi a carne, mas a revelação de Deus para você. E você falou, a sua boca falou o que veio de Deus. E é nesse contexto aqui que Jesus fala com ele, que diz assim: pois também, olha o contexto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra é o que? Fundamento. Sobre esse fundamento, sobre isso que você verbalizou, que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta verdade, sobre esse fundamento, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. É isso que o texto está dizendo. Sobre esta verdade que você pronunciou, sobre o poder de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que a minha igreja vai ser edificada. É isso que o texto aqui está dizendo. A pedra, então, ela é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é claro em toda a palavra de Deus. Nós vemos lá a profecia de Isaías, capítulo 28, versos 16, diz assim: portanto, isso, assim diz o Senhor soberano: venham, ponham
ponho em Sião uma pedra angular, a pedra principal, uma pedra firme e testada, é uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crê jamais será abalado. Essa profecia é a respeito de Jesus, e não de Pedro. Essa profecia aponta para Jesus, a pedra inabalável, o fundamento inabalável, o fundamento precioso, o fundamento em que todo que nele crê jamais será abalado, vai estar firme até a volta do Senhor Jesus e por toda a eternidade. O próprio Pedro vai falar que Jesus é esta pedra. Em momento algum Pedro diz e se autodeclara ser a pedra fundamental, ser a pedra principal, ser o fundamento principal da igreja, em momento algum. Mas ele declara que Jesus é. 1 Pedro 2,4: e chegando-vos para ele, pedra viva, ele é Jesus aqui, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa profecia de Isaías, a pedra eleita e preciosa. Pedro remete a essa profecia para dizer: essa pedra é Jesus, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa por Deus. Jesus é a pedra angular, a pedra principal da igreja. É sobre ele que a minha vida, a sua vida precisa ser edificada. É sobre ele que a igreja de Cristo está sendo edificada sobre toda a face da terra. E quando nós falamos de igreja, não falamos de instituições, nós estamos falando aqui de igreja evangélica ou católica, nós estamos falando aqui de batista ou assembleia ou qualquer rótulo de denominação. Estamos falando de vidas que têm um encontro com Jesus. E toda aquela pessoa que tem um encontro com Jesus, independente de onde ela esteja, no contexto aqui de localidade, independente do contexto denominacional que ela esteja vivendo, se ela tem um encontro genuíno com Jesus, a sua vida é firmada em Jesus. Ele é o fundamento para a nossa vida. E é sobre essa base, sobre esse fundamento, que a Igreja Batista em Cidade de Pomar precisa ser erguida a cada dia, que a Igreja de Cristo precisa ser erguida a cada dia, que a minha vida e a sua vida precisa ser erguida a cada dia. É tempo de edificar uma igreja que não seja edificada em nome de pastores, de apóstolos, de placas, mas uma igreja que seja edificada em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o fundamento da igreja. Essa é a primeira concepção e principal que nós precisamos ter. Diante dessa concepção clara na Bíblia, irrefutável, que não dá para a gente mascarar, que de capa a capa da Bíblia vai demonstrar isso. Jesus disse que toda a Escritura aponta para Ele. Ele é o fundamento. Ele é dele que a igreja surge. É de Jesus que a igreja nasce. Ele diz: edificarei a minha igreja. Então, está dizendo ali: a partir de mim que nasce a igreja. Diante disso, diante dessa verdade bíblica, a gente pode passar para uma segunda concepção. Pedro, os demais apóstolos foram fundamentos estabelecidos a partir de Cristo e por Cristo. Lá em Efésios capítulo 2, verso 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Muito claro, uma obra ela tem vários fundamentos, mas no contexto da obra ali, escrita para os judeus e claro para nós, no contexto da construção ali que é usado como ilustração, existe uma pedra principal, pelas quais os outros fundamentos são fundamentados nela. Existe um fundamento principal sem esse fundamento, os outros fundamentos não podem surgir, ou se surgirem vão ruir, serão ineficazes, serão engano, e não vão produzir a igreja de Cristo na sociedade. Portanto, Paulo não fala apenas a igreja de Éfeso, ele fala isso várias vezes, a Corinto, a igreja de Tessalônica, a todas as igrejas. Pedro e Paulo, se nós formos ler aqui, há vários textos bíblicos que eles vão declarar isso claramente. Jesus é a pedra principal de cima. O que nós somos como apóstolos, ele está dizendo. E o que os profetas também o são para a igreja de Cristo. Somos fundamentos, alicerçados, fundamentados
edificados, que surgem a partir do fundamento principal, que é Jesus. De tal maneira que Paulo vai dizer que se a gente falar alguma coisa diferente, se a gente ensinar alguma coisa diferente do que Jesus ensinou, Paulo, João, Pedro vão dizer isso em palavras diferentes, que seja considerado maldito, que não seja ouvido, seja estipado no meio da igreja, que é um falso profeta, que é um falso apóstolo, porque nenhum outro fundamento pode ser colocado no lugar de Jesus. E qualquer fundamento, qualquer base, qualquer ensino, qualquer vida que seja usada por Deus para fundamentar a igreja de Cristo, precisa ser a partir de Jesus e tão somente de Jesus Cristo. Então eu não posso partir daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Até mesmo Paulo, quando ele vai escrever a igreja, chega um momento que ele vai dizer, e vai estar orientando inclusive a respeito de relacionamento familiar, ele diz assim, isso Cristo disse. Aí ele chega um momento e fala assim, agora digo eu. O que ele está dizendo ali, não é que ele está dizendo algo que é diferente do que Cristo disse, ou que é contrário ao que Cristo disse, ou sem o aval de Jesus. Pelo contrário, ele diz assim, eu creio que eu tenho o Espírito Santo, e Jesus disse que ele daria o Espírito Santo, que lembraria as coisas que Jesus tinha ensinado, e que nos ensinaria coisas mais. Nós vivemos hoje um tempo que tem coisas que estamos enfrentando que não eram da vivência de Jesus naquela época, e que o Espírito Santo nos ensina a lidar com essas coisas, e ter sabedoria para fundamentados na palavra, dizer isso é certo, isto é errado. Então o que o Paulo está dizendo ali é o seguinte, Jesus não tratou esse assunto, mas eu estou tratando. Eu julgo que eu tenho o Espírito Santo, e é no poder do Espírito Santo que Jesus deixou na minha vida, e que me ensina a viver, que eu estou ensinando à igreja agora, a respeito desse assunto. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está fugindo da base do fundamento que é Jesus. O fundamento, o ensino, é sempre da pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos nessa noite, nós vemos no original, no Testamento, nós temos ali escrita em grego, em aramaico, e no original nós vemos que há uma diferença quando Jesus fala, tu és Pedro, e quando ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original está escrito o Petro, o Petrus, em algumas traduções, e sobre a pedra edificarei, a Petra é algo diferente. Pedra é rocha, firme, grande, rochedo, seguro. Essa pedra é Jesus, sobre o qual é fundamentada. A pedra é inabalável, sobre a igreja de Cristo é fundamentada. O termo Petrus se refere a uma pedra que a gente pega ao caminho e a gente lança aquela pedra. É uma pequena pedra, não é uma rocha a qual a gente fundamenta, mas é uma pedra que a gente lança, que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você é essa pedra que eu lanço agora entre os gentios, você está sendo enviado, Pedro, a todos os povos, assim como Paulo também foi a todos os povos, assim como João, assim como Tiago. Então não há uma especialidade aqui em Pedro, pelo contrário, Pedro está ali representando os apóstolos, mas nós vemos também essa especificação sendo dada para os apóstolos, eles foram enviados. Esse é o termo, apóstolos, enviados, missionários. Aqueles homens foram tomados pelas mãos de Jesus, a pedra fundamental. Aquelas pequenas pedras, seres humanos como eu e você, foram enviados, foram lançados a lugares que eles nem imaginavam que iriam, a enfrentar situações nas quais Jesus falou assim, olha, a situação vai ser difícil. A Pedro ele fala assim, olha Pedro, Satanás me pediu para cirandar você como um trigo, mas eu roguei por você. Pedro, não vai ser fácil. Depois surge Paulo lá também, como ele diz, como um apóstolo abortivo, e ele surge levantado por Deus para o apostolado também, e ele se sente chamado para o apostolado entre os gentios. E como aquele homem sofre, e como os apóstolos sofrem, e como eles morrem por causa do nome de Jesus. Então esses fundamentos, essas pedras, eles foram lançados e eles foram fundamentos daquelas igrejas, da igreja primitiva. Eles, através da vida deles, iniciaram-se igrejas em toda a Ásia,
e iniciaram igrejas em toda a Judéia. A igreja de Cristo foi ali crescendo, a igreja de Cristo foi ali nascendo, através da vida daqueles apóstolos. Mas em todo lugar que eles passaram, eles diziam assim: nós somos uma pedrinha, a pedra fundamental é Jesus. Eles não fundaram igreja em nome deles, eles fundaram igrejas em nome de Jesus Cristo. Pedro, Paulo, qualquer um não fundou igreja em nome próprio, mas em nome do Senhor Jesus. E nós pregamos aqui atrás, como alguns da igreja estavam falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo fala assim: quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo? Nós não somos nada. Cristo é tudo em todos, é Ele que é o fundamento. A igreja, o ser humano, às vezes tem tendência a querer idolatrar, a querer colocar em lugar de Deus aqueles que são meramente homens, cujo o poder que tem é de Deus e não da pessoa. Qualquer ser humano, e nós temos visto isso na história da igreja técnica, pode ser usado tremendamente, poderosamente por Deus na obra missionária, de expansão do Evangelho no mundo afora, desde que entregue a sua vida a Jesus e à disposição da sua obra, desde que tenha esse chamado de Deus para esta obra. Pedro, portanto, os apóstolos, portanto, eles eram fundamentos, sim, a Bíblia chama de fundamentos, mas como pessoas que foram lançadas para fundar a igreja, para edificar as igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a sequência do texto vai dizer que Pedro dar-te-ei a chave do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. E aí a igreja, por inciso, pega-se a esta passagem, dizendo que na autoridade de Pedro, que se desliga da igreja, em especial da igreja, do catolicismo, então é desligado do céu. Não há ligação ao céu sem saber a ligação à igreja, a ligação a Pedro. Isso não é verdade. Olha só o que o texto vai dizer lá em Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse texto não está falando para Pedro. É a mesma coisa que foi dito para Pedro, mas não é para Pedro, é para a igreja, para pessoas. Está falando ali dentro do contexto de pessoas que estão dentro da igreja em pecado. E quando ali é corrigida pelo irmão, a pessoa permanece em pecado, leva um testemunho, e a pessoa permanece e leva a igreja, e a pessoa permanece na rebeldia. Então o corpo de Cristo ali reunido recebe a mesma atribuição que foi dada a Pedro. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. A chave do reino está ligada à expansão do Evangelho. Aonde o Evangelho chega, é isso que está dizendo para Pedro: Pedro, você vai entre os gentios. Deus também chama Paulo depois: você vai entre os gentios. Olha, vai abrir portas e mais portas pelo mundo afora, porque o reino dos céus, ele já está aqui, o reino de Deus. Quando João Batista pregava, ele dizia: é chegado o reino dos céus. Jesus afirmou: é chegado o reino dos céus. Nós já vivemos o reino dos céus. É claro que viveremos ele na plenitude quando Jesus voltar, mas nós já vivemos como igreja de Cristo o reino dos céus. Na minha vida, na sua vida, no nosso coração, sentimos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí vai ser expandido o Evangelho no mundo afora, em lugares onde há catástrofe, em lugares onde há sofrimento, em lugar onde há tristezas, em lugar onde há fome, e de repente o Evangelho de Cristo chega, e a paz de Deus que excede todo entendimento inunda aqueles corações. Isso é reino dos céus. As portas dos corações vão se abrindo, e aquilo que estava desligado aqui, aquilo que não conhecia as maravilhas celestiais, as boas novas do Evangelho, aquele que não conhecia Jesus, começa então a conhecer as maravilhas que estão ali prontas para a sua vida, e vão se entregando. E o reino dos céus, as portas do reino dos céus vão se abrindo em todos os lugares. Está no mundo afora, toda a igreja de Cristo ela está se expandindo.
é nos hospitais, nos presídios, é onde o Evangelho é proibido ser pregado pelo mundo afora. A igreja cresce a cada dia. Por quê? Mas Pedro não está aqui ainda mais, porque essa chave era do passado. Essa chave não foi dada só a Pedro. Essa chave foi dada à igreja de Cristo. Essa chave foi dada ao povo de Deus, para que a gente possa expandir o Evangelho de Jesus. Isso nos leva à terceira e última concepção que eu quero colocar nessa noite, para a gente entender bem o nosso papel. Quando a gente entende que Jesus é a pedra fundamental, quando a gente entende que os apóstolos ali foram dados a eles autoridades por Deus, inclusive para escrever cartas às igrejas de Cristo, trazendo fundamentos, ensinamentos para as nossas vidas, para que a gente possa ler e se fundamentar na palavra de Deus. Mas há um texto aqui lá em 1 Pedro 2,5 que vai dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pedras vivas, eu e você. A Bíblia está dizendo que nós, cada um de nós, somos pedras vivas. Nós também podemos ser fundamentos, lançar fundamentos. Nós também podemos ensinar outros a palavra de Deus. Aquilo que recebemos através das doutrinas dos apóstolos, dos pais da igreja de Cristo, que foi se passando de vida após vida, o Evangelho até chegar até nós. Nós podemos ser uma base firme para alguém que hoje está com os pés na lama, que está longe de Cristo, que hoje a casa está sendo edificada na areia, mas nós podemos ser uma pedra viva. Quando fala pedra viva, é porque nós vivemos hoje, nesse tempo, para proclamar o Evangelho. Pedro, Paulo, João, Tiago, os apóstolos tiveram o tempo dele, fizeram um ministério espetacular. Grandes homens e mulheres passaram na história da igreja, os pais da igreja e em toda a história, até chegar até nós, e deixaram seus nomes na história como ganhadores de almas, como fundadores de igrejas, como pessoas que foram pedras, fundamentos, foram alicerces para vidas que estavam oscilando, que estavam sem equilíbrio, e puderam encontrar um equilíbrio em Jesus através daquelas vidas. Mas hoje, nesse tempo, eu e você somos essas pedras vivas, somos esses fundamentos. Por isso é tempo de edificar. É tempo de que eu e você, que nós sejamos edificadores de vidas. Edificadores de vidas das nossas famílias, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Edificadores desta igreja, mais do que edificadores de um templo aqui provisório, ou de um templo novo, é edificar vidas que venham adorar a Deus, edificando-vos uns aos outros em amor, diz o apóstolo Paulo. Esta é a tarefa da igreja, de edificarmos uns aos outros em amor, no amor de Deus. Portanto, irmão, Jesus é a pedra firme, testada lá na cruz do Calvário, testada, vivendo a vida aqui neste mundo, mas sem pecar, testada e aprovada, na qual nossas vidas devem ser edificadas. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, você precisa entregar. Estar na igreja batista não vai te salvar. Embora a igreja batista esteja 120 anos aqui nesse estado, embora a Missão Batista Cidade Pomar esteja 23 anos aqui proclamando a palavra, não é a igreja batista que salva. Você vir aos cultos não te salva. Você tocar um instrumento na orquestra não te salva. Você ser filho de crente não te salva. Você ter amizade com crentes não te salva. O que salva e quem salva é Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Só Ele é o fundamento para a salvação. E se você quer firmeza na sua vida, quer ter uma vida firme, vitoriosa, uma vida abundante e a vida eterna com Cristo dos céus, só há um fundamento indicado, só há um fundamento direcionado para a sua vida: Jesus Cristo.
Não há outro. Religião não salva, boas obras não salvam. Não existe reencarnação para você ter outra oportunidade. Quem salva é Jesus. Você pode ser membro da igreja, ter carteirinha de membro da igreja, mas se a sua vida não está fundamentada em Jesus, você está perdido. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo instituiu e enviou os apóstolos para serem fundamentos e fundamentarem a sua palavra em que todos os povos alcançáveis. E eles fizeram isso. E hoje nós somos as pedras vivas desse tempo para fundamentar vidas em Cristo, por meio de sua palavra. Desta maneira, sabe o que vai acontecer? O inferno vai ruir e a igreja vai ser edificada. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esse fundamento que é Jesus, sobre o trabalho que os apóstolos tiveram levando o evangelho aos povos, sobre a minha vida e a sua vida fundamentada em Jesus Cristo. Se formos fundamentos vivos nesse tempo, levando o ensino, o evangelho, as boas novas de Jesus para o nosso próximo, as portas do inferno não vão prevalecer. Sabe por quê? Porque pessoas que hoje estão no inferno das drogas vão ser libertas. Pessoas que estão no inferno da prostituição serão libertas. Pessoas que estão no inferno da pornografia serão libertas. Pessoas que estão no inferno da idolatria serão libertas. Todas as portas do inferno vão cair, vão ruir na vida de milhares, milhares e milhares de pessoas à medida que a igreja de Cristo vai avançando, proclamando o evangelho, dando testemunho, o bom testemunho de Jesus. E na minha vida e na sua vida como crente no Senhor Jesus, na batalha espiritual que travamos todos os dias, o inferno não tem vez se nós estamos fundamentados em Jesus, porque em tudo foi tentado, mas sem pecar. Nós seremos vencedores sobre o pecado. Nós não vamos ficar todos os dias pedindo toda hora perdão do pecado, porque toda hora a gente está escorregando no pecado. Mas como o evangelista João falou: filhinhos, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Se pecar, há um advogado. O pecado na vida daquele que está fundamentado em Jesus não é algo cotidiano. Porque se o pecado é algo cotidiano na nossa vida, se a gente vive na mesma prática de pecado todos os dias, é porque a nossa vida está fundamentada na nossa própria força, está fundamentada na religião, está fundamentada na igreja, está fundamentada em qualquer coisa, menos em Jesus. Porque Jesus nos faz mais do que vencedores. Nas nossas próprias forças, nós podemos apenas chegar a sermos vencedores. Só com Jesus acontece o milagre de sermos mais do que vencedores. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero concluir usando essa expressão final: por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, no sentido de que a nossa vida está fundamentada nele. E por Jesus Cristo, no sentido de que também temos que ter gratidão pelo que Jesus fez por nós. Ele foi a pedra, o fundamento testado. Ele sofreu todos os ataques do inimigo, do mundo, do pecado. Sofreu as nossas enfermidades, tudo sobre ele. Ele se manteve firme, precioso e aprovado, para que nós nos apresentemos também perante a ele como igreja de Cristo, santa, imaculada, pura, agradável, cheirosa para o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesse instante e diante do desafio que Deus coloca no nosso coração nesta noite, para que eu e você possamos ter a concepção certa do que é uma igreja edificada em Jesus Cristo, e que temos que ser hoje pedras vivas que edificam pessoas em Jesus. Isso possa acontecer na minha vida, na sua vida. Se você pudesse ajoelhar, ou se você não puder, mesmo sentado, ou se colocar em pé, mas de alguma maneira você estivesse agora diante de Deus, orando, buscando a face de Deus, para que possamos como igreja, e são em cidade comum, vidas sendo edificadas em Jesus. Senhor Deus e Pai,
Nós te agradecemos pela palavra do Senhor ao nosso coração. Nós cremos, ó Deus, diante da tua palavra, que Pedro, que Paulo, que Tiago, que João, que tantos apóstolos, ó Deus, que Jesus escolheu, e discípulos também, tiveram um papel fundamental na história da igreja primitiva. Serviram de base, foram instrumentos, foram fundamentos para trazer ensinos preciosos para a nossa vida. Mas como eles mesmos reconheceram, nós reconhecemos aqui nesta noite que a pedra principal, que a pedra angular, que a pedra sem a qual a igreja não existe, sem a qual qualquer fundamento não prevalece, essa pedra, esse fundamento é Jesus. Glória seja dada ao teu nome eternamente. Portanto, a Deus, que as igrejas cristãs, católicas, evangélicas, elas possam, ó Deus, ter essa concepção muito clara. Aquelas as quais, ó Deus, tem tido no pensamento, na atitude, uma concepção, um entendimento diferente, uma atitude diferente do que a tua Bíblia nos ensina, a tua palavra nos ensina, que sejam transformados, que líderes, ó Deus, sejam quebrantados, sejam convertidos pelo Senhor, para que não tragam glórias para si, mas glória para o Senhor, que não fundamentem igrejas em seus próprios nomes, ou não fundamentem pessoas nas igrejas, mas que sejamos instrumentos em tuas mãos para fundamentar vidas no Senhor. E que cada vida, Deus, que estiver em encontro com Jesus, possa ter esse entendimento do papel tão importante que exerce agora nesse tempo, de ser uma pedra viva, de ser um fundamento vivo, de ser, ó Deus, uma pequenina pedra lançada, Deus, para edificar vidas. Hoje, através da internet, levando o Evangelho a pessoas tão distantes, através da oração, dobrando os joelhos, intercedendo pelo perdido, abrindo a palavra, abrindo a boca e falando de Jesus a um colega de escola, a uma colega de trabalho, a um parente, a um vizinho, dando um testemunho claro de uma vida transformada por Jesus. E assim, ó Deus, pessoas que hoje estão no lamaçal do lodo, pessoas que estão fundamentando as suas vidas sobre a areia, pessoas que estão em desequilíbrio espiritual, possam ser alcançadas através da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida da igreja de Jesus. Possamos ser pedras vivas para eles, que nós, ó Deus, sejam edificados em Cristo, através da nossa vida sejam edificados em Cristo. Assim, usa-nos, ó Deus, usa-nos, Deus, em tuas mãos. E eu te peço, ó Deus, aqui nesta noite, se alguma vida aqui entrou, se alguma vida tem participado ainda da história da igreja, mas sem ter a vida, o coração, a alma, o espírito fundamentado em Jesus, quebranta esse coração agora, faça entender no poder do teu Santo Espírito que só Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o único fundamento e que precisa haver uma entrega, que os pés precisam ser firmados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que agora entreguem as suas vidas a Jesus. Vidas, ó Deus, que estão afastadas, desviadas, vidas que tiraram os pés de sobre a rocha, possam voltar à tua presença, ó Deus, e firmar os pés em Jesus. Ó Deus, vamos cada um em tuas mãos, a fim, ó Deus, de que, como cristãos, firmados na rocha que é Jesus, assim como Jesus foi e é a rocha inabalável, possamos também, ó Deus, encontrar forças para enfrentar todas as intempéries da vida, todas as lutas, as aflições, e como Cristo foi e é, sejamos também vencedores, mais do que vencedores. A tua palavra diz, ó Deus, que Jesus está voltando, e ele vem cavalgando, ó Deus, aleluia, no cavalo cujo nome é vitória.
E a tua palavra Apocalipse ilustra isso, esse cavaleiro vindo, ó Deus, e as trombetas tocam, e a certeza, ó Deus, a certeza da vitória é dada a nós. Por isso, ó Deus, nós firmamos a nossa vida no único que nos dá certeza de vida abundante, de vida eterna. O Senhor é a nossa segurança, o nosso refúgio, o nosso rochedo, a nossa rocha, que é maior do que nós. Glória seja dada ao teu nome eternamente. Amém, Jesus.